Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de segunda-feira, fiorenta, início de semana. Hoje, 26 de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Um ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7 dessa segunda-feira, agora 6h32. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Quase um quarto do território brasileiro pegou fogo nos últimos 40 anos. Mega Sena, 2 apostas acertam 6 dezenas e faturam 14.900.000 reais cada. Produção de cana-de-açúcar em Goiás cresce 3,5% na safra 24/25, é o que aponta a Conab. Mineiros Esporte Clube vence a primeira na terceirona. Celulares e tablets podem ganhar selo com orientações sobre o tempo de uso para crianças. Polícia Federal prende terceiro suspeito de invadir sistema do governo e desviar 15 milhões de reais. PM prende quadrilha que veio de São Paulo aplicar golpes em caixas eletrônicos em Goiás. Um mês após lançamento, o Voa Brasil vende 8.000 passagens por até R$200. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Início de semana, segunda-feira. Olha, quase um quarto do território brasileiro pegou fogo ao menos uma vez no período entre o 1985 e 2023. Foram 199 milhões de hectares, o equivalente a 23% da extensão territorial brasileira. Da área atingida por incêndios, 68,4% eram vegetação nativa, enquanto 31,6% tinham presença da atividade humana, notadamente agropecuária. O Cerrado e a Amazônia são os principais biomas vítimas da ação do fogo, seja de origem natural ou provocada pelo homem. Juntos, são 86% da área queimada. Os dados obtidos por meio de comparação de imagens de parte de um estudo divulgado na última terça-feira pelo MAP Biomas Fogo, rede que envolve universidades, organizações não governamentais e empresas de tecnologia. Pelas imagens de satélite, os pesquisadores conseguem analisar o tamanho e o padrão histórico das áreas incendiadas, mas não é possível apontar com certeza o que iniciou o fogo. No entanto, a coordenadora do MAP Biomas Fogo e diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, explicou que é possível chegar ao entendimento de que a maior parte das queimadas não tem origem natural, quando raios, principalmente, são os iniciadores do fogo. E a Caixa Econômica Federal promoveu nesse sábado o sorteio dos concursos 2.766 da Mega Sena em São Paulo. 2 apostas acertaram as 6 dezenas e vão dividir o prêmio total de R$29.893.732. Cada um dos vencedores levará R$14.946.886. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os 2 ganhadores são do Rio de Janeiro e suas apostas foram feitas uma nos canais eletrônicos da Caixa e outro na lotérica Ponto 1 Loteria. Confira os números sorteados: 9, 10, 34, 36, 38 e 44. Apostas acertaram 5 números e vão ganhar R$58.627. E outras 4.329 apostas acertaram 4 números e vão ganhar R$1.044. 6h36, inscrições para o FIES do segundo semestre vai agora até o dia 27 de agosto. Vamos conferir os detalhes e os prazos com a Bianca Mincotti.
Os estudantes interessados em aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre deste ano podem se inscrever pelo sistema de seleção do FIES Seleção, 27 de agosto. Para se inscrever, o candidato deve ter uma conta gov.br. O resultado deve ser divulgado em 9 de setembro. O mestre em História Social pela Universidade de Brasília e coordenador do Colégio Militar em Brasília, Isaac Marra, aponta que o FIES é um instrumento de ser igualdade de oportunidade entre os estudantes brasileiros. Isso, portanto, representa uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única e assim, inadiável de transformação social, qualificação social e econômica. E é uma política, acaba se tornando uma política pública de prioridade, uma priorização que garante que esses estudantes, sobretudo os mais vulneráveis, os socialmente vulneráveis, tenham acesso preferencial ao financiamento educacional. Para se inscrever, o interessado precisa ainda pessoal válido, bem como nomes e número de registro no CPF dos membros do seu grupo familiar com idade igual ou superior a 14 anos. A renda bruta mensal de cada componente também deve ser informada. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. E cerca de 50 produtores rurais se uniram em uma força-tarefa para combater o incêndio de grandes proporções em áreas rurais de Caiapônia, na região oeste de Goiás. Fazendeiros estão utilizando diversos recursos, incluindo 2 aviões para ajudar no combate. Em entrevista, um fazendeiro da região, Jean Clayton, contou que as chamas começaram na tarde da quinta-feira e desde então têm se espalhado rapidamente, causando prejuízos significativos aos produtores da região. 20 caminhões também estão sendo usados na tentativa de controlar o incêndio. De acordo com fazendeiros da região, o local está sem energia elétrica e tem prejudicado a produção agrícola, especialmente para produtores de leite que dependem de resfriadores. Muitos já perderam toda a produção armazenada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, está no local para ajudar a conter o incêndio e evitar que ele se espalhe ainda mais. A equipe também está realizando uma varredura nessa área para identificar e eliminar novos focos de fogo. A concessionária Equatorial, responsável pela rede elétrica na região, informou que a queimada danificou estruturas e equipamentos da rede, levando à substituição de 3 postes na sexta-feira. A energia foi reestabelecida para os clientes afetados, mas novas ocorrências foram registradas no sábado e no domingo. E as equipes continuam trabalhando para reconstruir o trecho danificado e restabelecer o fornecimento de energia à região o mais rápido possível. E na noite desse sábado, uma mãe e sua filha foram atacadas a golpes de faca por uma mulher desconhecida em Catalão. O caso aconteceu no bairro Castelo Branco. Segundo a polícia militar, a agressora foi imobilizada por populares até a chegada dos policiais. As vítimas foram levadas à UPA de Catalão. Segundo testemunhas, mãe e filha que não tiveram as identidades divulgadas caminhavam pela Avenida José Marcelino quando chegaram na esquina com a Rua 106 e foram atacadas pela mulher desconhecida, que desferiu golpes de faca contra a mais velha. Na tentativa de proteger a mãe, a filha também foi atingida. Depois do ataque, a agressora tentou fugir, mas foi perseguida e imobilizada por populares que então acionaram a PM. As vítimas receberam atendimento de emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e foram encaminhadas ao hospital. A agressora foi levada para a central de flagrantes da Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. O motivo do ataque ainda é desconhecido e a polícia investiga o caso. E o governo de Goiás prorroga prazo para cadastramento no PA Leite. A matéria com Leandra Matos. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou o período para o cadastramento de organizações associativas e cooperativas de agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás, o PAA. A ampliação do prazo tem o objetivo de garantir que as organizações tenham tempo para concluir a entrega da documentação exigida e possibilitar que novas entidades se cadastrem no programa. O PAA Leite, uma modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos, que integra as ações do Goiás Social, conta com apoio da Organização no Estado de Goiás. A iniciativa incentiva a produção e o consumo de leite por meio da compra direta de produtos de agricultores familiares. Após a aquisição, o leite é beneficiado e distribuído gratuitamente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de entidades assistenciais cadastradas na OVG.
As organizações interessadas devem realizar o cadastramento exclusivamente através da plataforma PAA Goiás, disponível nos sites da Secretaria de Agricultura e da Emater Goiás. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 agora. Lando Norris largou mal, foi ultrapassado por Max Verstappen logo na saída, mas se recuperou e venceu com tranquilidade o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 neste domingo. O campeonato voltou depois de 4 semanas e chegou à 15ª etapa do ano. Lando Norris da McLaren foi ultrapassado pela Red Bull de Max Verstappen logo na largada, mas se recuperou depois, assumiu a liderança e não largou mais, vencendo a sua segunda corrida na Fórmula 1. O holandês ficou em segundo, mais de 20 segundos atrás, frustrando a torcida que lotou o circuito à beira da praia de Zandvoort. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. Lando Norris venceu a sua segunda corrida na história da Fórmula 1 e quebrou a hegemonia de Max Verstappen no GP da Holanda. O atual tricampeão buscava a 4ª vitória consecutiva na pista, depois de ficar em primeiro em 2021, 22 e 23. O atual líder da Fórmula 1 chega a 5 corridas sem vitórias. O holandês, que neste domingo alcançou o grande prêmio de número 200 na carreira, não fica em primeiro desde a prova da Espanha, no dia 23 de junho. A diferença de Verstappen para Norris na classificação do Mundial, que era de 78 pontos, agora cai para 70. Vale lembrar que ainda restam 9 corridas pela frente na temporada. A próxima corrida dessa temporada será o GP da Itália, no circuito de Monza, domingo, 1º de setembro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. E o Goiás não conseguiu embalar e se aproximar do G4 da Série B. Isso porque nesse sábado o Esmeraldino voltou a oscilar na competição e diante do Ituano, o Alviverde acabou sendo derrotado na cidade de Ituano, no estádio Novelli Júnior, pelo placar de 1-0. O gol do jogo foi marcado por Bruno Xavier. Com a derrota, o Goiás segue na 7ª colocação com 32 pontos somados. Com isso, o time fica a 4 pontos do Vila Nova, primeiro time dentro do G4, e o Alviverde poderá ver rivais se distanciarem, já que ainda vão entrar em campo. Já o Ituano soma pontos importantes, que chegou aos 22 pontos e assumiu a 17ª colocação. O Alviverde volta a campo no domingo contra o Paysandu na Serrinha. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 e o levantamento da safra 24/25 de cana-de-açúcar divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostrou que Goiás continua se destacando na produção nacional. O estado deve alcançar 79,3 milhões de toneladas, representando um aumento de 3,5% em relação à safra anterior. Esse crescimento é atribuído à expansão da área cultivada e à melhoria no rendimento das lavouras, que foram favorecidas por chuvas adequadas e práticas agrícolas rigorosas. A produtividade média em Goiás também apresentou melhora, com uma estimativa de 81,3 toneladas por hectare, um incremento de 1,4% em comparação ao ciclo anterior. Esses resultados apontam o estado como um dos principais produtores de cana-de-açúcar no Centro-Oeste e no Brasil, contribuindo significativamente para o desempenho da safra na região. Apesar do crescimento na produção de cana-de-açúcar, a projeção para a produção do etanol em Goiás apresenta uma ligeira queda. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E os incêndios recordes no interior de São Paulo, desde o fim da semana, desafiam a capacidade de atuação das autoridades e estabeleceram um cenário caótico em diferentes cidades paulistas. Casas evacuadas, rodovias bloqueadas, pessoas impossibilitadas de chegar ao destino, sujeitas a condições respiratórias extremas de poluição e assustadas com paisagens desoladoras. Aeroportos sem operações, além de picos de fornecimento de energia elétrica e de água. Depois de 2 dias de recordes de mais de 2.300 incidentes com fogo que colocaram o estado no topo de ocorrências do país, com 45 cidades em alerta máximo e situação de emergência por 180 dias, as chamas continuam a avançar em áreas de vegetação e plantações, principalmente na região de Ribeirão Preto,
centro de uma força-tarefa anunciada pelo governo estadual com o apoio das Forças Armadas, como tentativa de amenizar a emergência climática. Durante o sábado, a expectativa de qualquer melhora nessa situação foi frustrada por mais 305 focos de incêndio contabilizados pelo Banco de Dados de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com destaque para localidades como Cajuru, Altinópolis, Olímpia e Serra Azul. E a Polícia Federal prendeu na última sexta-feira um terceiro suspeito de ter promovido um ataque ao sistema de pagamento da Administração Federal CIAF em março e em abril deste ano. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu em Vitória da Conquista. O suspeito também teve o celular apreendido. Outros 2 suspeitos haviam sido presos na quarta-feira quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Gold Digger. Eles foram detidos em Minas e no Rio de Janeiro e a pessoa presa nessa sexta ainda não havia sido localizada. Os invasores desviaram 15 milhões de reais em recursos públicos, dos quais cerca de 10 milhões de reais foram recuperados pelo Tesouro Nacional com apoio da Polícia Federal e do Banco Central. O caso foi revelado no dia 22 de abril pelo jornal Folha de São Paulo. Ao todo, a polícia identificou tentativas de desvio de mais de 50 milhões por meio de um esquema de alta complexidade. Além das prisões, os agentes também cumpriram na quarta-feira 19 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 7h02, cargas roubadas. Prejuízo chega a R$1,5 bilhão de reais por ano. Quem vai trazer os detalhes é Lívia Braz. Os estados do Sudeste concentram o maior número de roubos de cargas. 80% dos registros desse crime são feitos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo dados divulgados pela plataforma NSTEC, que trabalha com gestão de risco no monitoramento de roubos de cargas no país. Só nos últimos 10 anos, esse tipo de crime vem causando um prejuízo estimado entre R$1,3 bilhão e R$1,5 bilhão de reais por ano. E isso reflete na vida do consumidor, que acaba pagando frete mais caro por conta dos custos de segurança que precisam ser embutidos nessa fatura. A prevalência dos roubos em estados do Sudeste tem explicação, diz o especialista em segurança pública José Ricardo Bandeira. Nós temos que citar também a atuação de quadrilhas especializadas, né? Existem quadrilhas na região Sudeste que são compostas por criminosos de grupos especializados em roubo de cargas, e esses grupos têm uma estrutura e uma logística mais sofisticada do que as quadrilhas que atuam em outras regiões, né? A prevalência desse tipo de crime na região Sudeste também pode ser atribuída à facilidade de escoamento das mercadorias roubadas. A maior malha rodoviária do país também se concentra nessa região, permitindo acesso dos criminosos pelas vias rapidamente. Portos como o de Santos, por exemplo, além do Rio de Janeiro, também permitem o escoamento ágil do produto de roubo. Sabendo disso, as quadrilhas se aproveitam, avalia Ricardo Bandeira. Essas quadrilhas, elas têm modus operandi muito específicos. Entre eles, a gente pode citar informações de inteligência. Essas quadrilhas monitoram as rotas e horários dos caminhões, muitas vezes com auxílio de informantes dentro das próprias empresas de transporte. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que foram registrados no primeiro semestre deste ano 358 roubos de cargas nas rodovias federais. O número é 10,5% menor que no mesmo período de 2023. A PRF informou ainda que atua de diferentes formas na prevenção e combate a esse tipo de crime. Entre as ações estão o policiamento orientado pela inteligência feito pela PRF para evitar que os crimes ocorram e para apurar as ocorrências, o patrulhamento ordinário feito pelos policiais e as operações destinadas ao combate ao roubo e ao furto de cargas nas rodovias federais. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. Uma quadrilha vinda de São Paulo foi presa em flagrante neste sábado em Goiânia, suspeita de aplicar golpes em caixas eletrônicos de agências bancárias. Ao todo, 4 pessoas faziam parte da organização criminosa. Após o recebimento de informações sobre a prática, a Polícia Militar iniciou uma operação em parceria com a Polícia Federal para identificar os criminosos. Na tarde do sábado, os integrantes da quadrilha foram presos em flagrante em uma agência da Caixa Econômica Federal no setor oeste, em Goiânia.
Segundo a polícia e imagens de câmeras de segurança da agência, os suspeitos inseriam folhas de papel dentro do coletor de cartão dos caixas eletrônicos para que a vítima ficasse com seu cartão preso. Além disso, os acusados ainda colocavam avisos com números falsos para que as vítimas entrassem em contato para pedir ajuda. No entanto, a ligação era direcionada para os criminosos que coletavam dados das vítimas e aplicavam novos golpes, como transações financeiras e a realização de saques em dinheiro. Todos os integrantes da quadrilha foram presos e encaminhados para a sede da Polícia Federal para a realização dos procedimentos cabíveis. Dados de satélite disponibilizados em tempo real pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que houve 203 focos de queimada e incêndio em Goiás entre a última sexta-feira e este domingo. O INPE também apontou quais foram os municípios com mais focos. Em primeiro lugar e muito à frente dos outros está Chapadão do Céu, com 31,5% do total, o que em números absolutos dá 64 focos nas últimas 48 horas. Em segundo lugar está Rio Verde, com 11,3%, seguido por Mineiros, com 6,9% dos focos de incêndio. Morrinhos, Itajá, Água Fria de Goiás, Caiapônia, Palmeiras de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Formosa, Itumbiara, Edéia, Goianira, Goiás, Caturaí e Goiânia completam a lista. Entre as unidades de conservação, as que apresentaram registro de queimadas foram o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na região nordeste de Goiás, com 4 pontos. A área de proteção ambiental Serra da Jiboia, perto da cidade de Goiás, com 5 focos, e o Parque Estadual da Serra Dourada, com 3 focos. O estado de Goiás conquista o 3º lugar em ranking de sustentabilidade ambiental do país. Os detalhes com Eduardo Bernardo. Goiás conquistou o 3º lugar no quesito sustentabilidade ambiental do ranking de competitividade dos estados 2024, divulgado pelo Centro de Liderança Pública. De acordo com o relatório, o avanço de Goiás se deu sobretudo em razão da pontuação no item recuperação de áreas degradadas. A principal iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nesse quesito é o Juntos pelo Araguaia. Estrela do resultado goiano, o Juntos pelo Araguaia foi lançado em junho de 2019, como resultado de uma parceria dos governos federal, de Goiás e do Mato Grosso. A meta é recompor a vegetação nativa do Cerrado em 10 mil hectares, no território da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Araguaia, onde há expressiva produção agropecuária. O programa alcança 16 municípios de Goiás: Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá e Ivolândia, além de Mineiros, Montes Claros, Palestina de Goiás, Piranhas, Portelândia e Santa Rita do Araguaia. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 e em noite que marcou a reestreia de Michael, que fez gol e abriu o placar no Maracanã, o Flamengo venceu o Bragantino neste domingo por 2-1 em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o atacante balançar a rede de cabeça no primeiro tempo, o Bragantino empatou o jogo na segunda etapa com Douglas Mendes após um erro defensivo de Alan. No lance seguinte, Raul marcou contra e garantiu a vitória do Fla. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 44 pontos e aparece na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro está a 4 pontos do líder Fortaleza. Tanto o Flamengo quanto o Fortaleza têm um jogo a menos do que Botafogo e Palmeiras, que aparecem na 2ª e 3ª colocação, respectivamente. Com 27 pontos, o Bragantino caiu para a 14ª colocação. E ainda falando do Brasileirão, São Paulo derrotou o Vitória no domingo no Morumbis com 2 belos gols e colou no G4 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor paulista foi aos 41 pontos e pulou para a 5ª posição. O Vitória segue estacionado nos 22 pontos na 17ª colocação. O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Atlético Mineiro pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo duelo acontece no próximo domingo, às 18h30, diante do Fluminense, no Maracanã. Já o Vitória tem a semana livre para treinos e só encara o Vasco no próximo domingo, às 18h30, no Barradão, também pelo Campeonato Brasileiro. Jornal Verde Vale.
Agronegócios. 7h11. Nos primeiros 3 meses desse ano, o número de pedidos de recuperação judicial por produtores rurais aumentou significativamente, chegando a 106 solicitações, um salto expressivo em relação aos 17 pedidos registrados no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da Serasa Experian. Esse aumento alarmante evidencia a crescente pressão sobre o setor agrícola brasileiro, desencadeada por uma combinação de fatores econômicos e climáticos. Entre as principais razões apontadas para esse cenário estão a queda nos preços das commodities, a quebra de safra devido a condições climáticas adversas e os altos custos dos insumos, que têm comprometido a viabilidade financeira de muitos produtores. Diante dessas adversidades, a recuperação judicial tem se mostrado uma alternativa crucial para que os agricultores possam reorganizar as suas finanças e buscar um retorno mais sustentável às suas atividades. Especialistas indicam que a tendência é de que os pedidos de recuperação judicial continuem a crescer nos próximos meses. Para muitos produtores profundamente endividados, essa tem sido a única solução viável para evitar a falência e manter as suas operações em andamento. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. E um mês após o lançamento do programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas a R$200 para aposentados do INSS, 8 mil passagens foram vendidas. O número representa 0,26% dos 3 milhões de bilhetes disponibilizados na iniciativa. Os destinos mais procurados são as capitais nordestinas, como Natal, Recife, Fortaleza, Salvador e João Pessoa. Os aeroportos de origem com maior demanda são Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro. O Ministério de Portos e Aeroportos agora foca em fazer ajustes no programa para que mais passagens sejam vendidas. Entre os ajustes estão a necessidade de rever restrições da quantidade fixadas inicialmente pelas companhias aéreas e dar mais visibilidade para trechos ociosos. 7h13. População do Brasil começará a encolher em 2042. Seremos menos de 200 milhões em 2070. Quem traz os números dessa estatística é Milena Abreu. Novos dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE, indicam que a população do Brasil vai começar a encolher em 2042, antes do previsto. Em 2018, a previsão é que isso fosse acontecer apenas em 2048. Segundo os números, hoje somos 203 milhões de habitantes e em 2041 somaremos 220 milhões. A partir de 2042, no entanto, a população começa a encolher e deve ser de 199 milhões e 200 mil pessoas em 2070. Para projetar a variação populacional, o IBGE leva em conta alguns indicadores. Os que mais influenciam são a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, e a expectativa de vida. Segundo o censo, a média de filhos por mulher caiu de 2,32 para 1,57 filho entre 2000 e 2023. Em 2000, foram registrados cerca de 3 milhões e 600 mil nascimentos por ano. E em 2023, essa média caiu para 2 milhões e 600 mil. A previsão é que em 2070, o número de nascimentos anuais seja de 1,5 milhão. Além disso, as projeções também mostram que os brasileiros têm vivido mais e que o envelhecimento vai continuar. A expectativa de vida dos homens, hoje calculada em 72,1 anos, deve chegar a 78,8 anos em 2070. No caso das mulheres, passará de 81,7 anos para 86,1 anos. Ainda de acordo com o IBGE, com menos filhos e um tempo de vida maior, a idade média do brasileiro vai subir de 34,8 anos para 51,2. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h15 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, os celulares e tablets podem ganhar selo com orientações sobre tempo de uso por crianças. Mineiros Esporte Clube vence a primeira na Terceirona. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira.
Olha, o ministro do Meio Ambiente, a ministra, aliás, do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou neste domingo que os incêndios registrados no interior de São Paulo são atípicos e precisam ser investigados. Segundo Marina, há queimadas no interior paulista, no Pantanal e também na Amazônia. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para apurar as causas das queimadas em São Paulo. O tempo seco e o vento contribuíram para que diferentes cidades do país amanhecessem cobertas de fumaça neste domingo. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para apurar as causas das queimadas no interior paulista. A competência federal para investigar esses incêndios foi justificada pelo prejuízo causado ao funcionamento dos aeroportos de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu encaminhar para a Procuradoria-Geral da República uma lista de 21 processos que envolvem possíveis irregularidades na execução de emendas de relator, as chamadas RP9. Um dos processos diz respeito a uma compra superfaturada de kits de robótica em Alagoas, um caso que envolve assessores próximos ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A informação foi divulgada pelo jornalista Breno Pires, da revista Piauí. De acordo com a reportagem, o pedido de Dino foi encaminhado na última quarta-feira. Com esse despacho, o inquérito sobre a compra dos kits pode ser reaberto, dependendo do acolhimento da PGR. Dentre as possíveis irregularidades apresentadas por Dino, há uma diversidade de casos que envolvem desde desvios de verba pública até fraudes em processos licitatórios. Aumentar a visibilidade dessas questões pode ajudar a fomentar um ambiente mais transparente e justo. Celulares e tablets podem ganhar selo com orientações sobre o tempo de uso por crianças. Quem traz essas novidades é Sigek Maia. Embalagens de produtos eletrônicos com telas poderão trazer selos de alerta para evitar o uso prolongado por crianças. A medida está prevista no projeto de lei 3.484 de 2021, em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, foi aprovada na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela determina que celulares, computadores, tablets e televisores tenham um selo na embalagem com advertências por faixa etária. Para as crianças de 0 a 2 anos, será alertado aos pais para que elas não utilizem esses dispositivos. Dos 2 aos 6 anos de idade, a orientação será de no máximo 2 horas diárias de uso, com intervalos e supervisão. Já entre os 6 e os 12 anos, o tempo recomendado será de até 6 horas por dia, também com intervalos e supervisão. O texto ainda será analisado por outras 3 comissões e depois terá que ser aprovado pelo Senado para virar lei. Da Rádio 2, Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. E Goiás registrou queda nas temperaturas máximas nesse domingo. Entre as cidades que registraram as menores temperaturas está Mineiros, com 13,8 graus, seguida de Morrinhos, na região sul, que registrou 14,6, e Jataí também aqui no sudoeste com 14,8 graus. Já na capital, a mínima registrada foi de 18 graus e a máxima de 30 neste domingo. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, a queda nas temperaturas máximas acontece por conta da vinda de uma massa de ar polar. Mas a previsão é de que nesta segunda-feira essa massa polar se intensifique, caindo um pouco mais as temperaturas em Goiás, segundo o meteorologista. O gerente informou que essa massa de ar polar deve permanecer pelo território goiano pelos próximos 3 dias. E a Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de tentativa de homicídio em Goiatuba. A prisão ocorreu na sexta-feira. Já o crime aconteceu no dia 26 de julho deste ano. Segundo a corporação, houve uma briga no Expoagro Goiatuba. No conflito, que não teve a motivação divulgada, estavam envolvidos os suspeitos, a vítima e algumas amigas. Depois do término da festa, a vítima foi à casa de uma dessas amigas. Os 2 suspeitos, todavia, foram ao local de surpresa, arrombaram o portão, sendo que um deles disparou e atingiu o tórax da vítima. Os acusados fugiram em seguida. E a fumaça que atingiu a capital e região metropolitana nesse domingo fez com que 26 voos do Aeroporto Internacional de Goiânia fossem cancelados até o momento. São 13 chegadas e 13 partidas. Segundo a CCR Aeroportos, o aeroporto está operando com baixa visibilidade e restrições para pouso. As informações
foram atualizadas ontem por volta das 16 horas. A exemplo de outras regiões do Brasil, Goiânia amanheceu coberta por uma nuvem densa de fumaça proveniente de queimadas, que não só atrapalha o goianiense a respirar, como também leva sujeira e incômodo às residências. Essa fumaça se espalhou com velocidade maior depois que uma forte ventania que aconteceu por volta das 2 da madrugada deste domingo aconteceu na capital e imediações. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre os dias 23 e no dia 25, houveram 203 focos de queimadas aqui em Goiás. E nesse mês, que é de conscientização da violência contra as mulheres, pesquisa releva que mais de 60% delas já foram desrespeitadas e até mesmo agredidas no trânsito. A reportagem com Túlio Isaac Filho. Bom, nós entramos em um mês extremamente importante quando se fala no Agosto Lilás, um mês de conscientização contra a violência contra as nossas mulheres. E muita gente esquece, presidente, que no trânsito também é um assunto constante. 63% das mulheres, infelizmente, já sofreram algum tipo de violência. É um número muito alto. Número alto, né? Então, mulher na direção, respeito é obrigação. São condutas, a gente pode pensar aí que neste momento, aqui em Goiânia, em Goiás, qualquer parte do país, as mulheres estão sendo intimidadas. Alguém está xingando uma mulher, está praticando um ato obsceno. Em algumas situações, tem cabra corajoso que sai do seu carro e vai lá e arrasta uma mulher para fora do carro. Importante lembrar que hoje, quem menos morre no trânsito? Mulheres. Quem menos sofre multa? Mulheres. Então o que acontece? As mulheres são que menos se envolvem em acidentes, ok? Mesmo ela sendo uma maioria hoje no nosso dia a dia. Então o Detran faz lembrar, numa campanha inédita, lugar nenhum do Brasil nós temos uma campanha, uma pesquisa como essa que a gente está realizando aqui em Goiás. Então a gente age de forma pioneira no Agosto Lilás e vamos para uma campanha publicitária, vamos colocar aí nos viadutos outdoors para a gente tentar convencer ao motorista homem, respeite a mulher. Olha, e algo que traz também uma inovação, a nossa delegacia de trânsito, que eu fiquei sabendo que está vindo aqui para o Detran. Na verdade, o Detran vai fazer a primeira cidade de trânsito do país. É o fortalecimento para que as mulheres, um dado preocupante, que mais de 80% delas não denunciaram seus agressores. Então a gente recomenda as nossas mulheres, quando um outro motorista te agredir, te ofender, feche o vidro, não abra a porta, ok? E dentro do possível, fotografe e filme. Denuncie à distância pelo 97 faz um registro de ocorrência online. Mas daqui a alguns dias nós teremos aqui um núcleo de atendimento à mulher dentro do Detran. Além disso, estamos trazendo para cá a Delegacia de Crimes contra Trânsito, onde o comando é de uma mulher. Você vai ser... doutora Caroline Paim, você, mulher, vai ser respeitada, vai ser tratada com diferencial. E nós pedimos aos homens, respeito, por favor. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33 agora. E em jogo da 24ª rodada do Brasileirão, o Internacional derrotou o Cruzeiro por 1-0 na noite deste domingo no Beira-Rio. A partida teve amplo domínio do Colorado, que deu pouco espaço ao time mineiro. Apesar da pressão aos donos da casa, o primeiro tempo terminou sem gols. Na etapa final, Borré marcou os 24 minutos, decretando a vitória do Inter. Com a derrota, a Raposa chegou a 4 jogos sem vencer no campeonato. Com esse resultado, o Internacional subiu para o 11º lugar com 28 pontos em 20 partidas disputadas. O Cruzeiro segue na 7ª colocação da tabela com 37 pontos em 23 jogos. O Fortaleza é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Em uma atuação eficiente, na qual Iago Pikachu aproveitou uma das poucas chances criadas no segundo tempo, o Lion derrotou o Corinthians por 1-0 na Arena Castelão e subiu para a primeira colocação da tabela. O resultado positivo deixou Fortaleza com 48 pontos, um a mais que o Botafogo, que ficou no empate sem gols com o Bahia neste domingo. A diferença se torna maior ao comparar-se o número de jogos dos dois times. O Lion atuou 23 vezes no Brasileirão, enquanto que o Fogão 24 vezes. E
O jogão que ocorreu na Fonte Nova nesse domingo terminou sem gols para Botafogo e Bahia, mas não foi por ausência de tentativas, sobretudo no segundo tempo. As duas equipes criaram muitas chances, mas pararam na trave ou em grandes defesas dos goleiros. Com o empate, o Botafogo chegou a 47 pontos. Como dissemos, foi ultrapassado pelo Fortaleza, que venceu e assumiu a liderança agora com 48 pontos. O Bahia chegou a 39 pontos e fica a 2 pontos do Flamengo, que abre o G4 com 41 e ainda joga nesse domingo. E o Mineiros Esporte Clube conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Goiano da 3ª Divisão e foi de goleada. O Mecão venceu por 4-0 o Itaberaí e quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Otomar Martins. Muito bom dia, Wesley Pereira, bom dia, Daliana, bom dia, J. Pereira, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Finalmente, o Mineiros Esporte Clube, o Mecão da Massa, a Águia do Vale venceu no Campeonato Goiano da 3ª Divisão. Pela 3ª rodada, detalhe, 4-0, depois de um primeiro tempo não muito bom, mas no segundo tempo, com as mexidas do treinador Vladimir Araújo, o time se encontrou e marcou 4-0 para cima do Touro Verde. Os gols do Mineiro Esporte Clube marcados através de Eduardo, Bernardo, Anderson Alagoano e o centroavante David Lima, que entrou no primeiro tempo ainda, fez números finais no estádio Odilon Flores, fazendo a alegria do torcedor bequista. Lembrando que tivemos aí um público muito bom, 1.642 pessoas ontem no estádio Odilon Flores. A renda somou R$30.580. Então o Mineiro Esporte Clube venceu muito bem. Próximo compromisso do Mecão será na quarta-feira, 15h30, no estádio Geraldão, lá em Bela Vista, contra a equipe do Bela Vista, que ontem venceu no Campeonato Goiano da 3ª Divisão. Portanto, são essas informações. Logo mais, no Verde Vale Esporte, a partir do meio-dia, eu, juntamente com o J. Miranda, estaremos aí falando mais dessa vitória do Mineiros Esporte Clube, que está na briga pela classificação da 2ª fase do Campeonato Goiano da 3ª Divisão. Até daqui a pouco, galera.